Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wendel e na ocasião vamos estar trabalhando processo decisório de resolução de problemas. Então, o empreendedor moderno é fundamental que ele tenha noção de processos decisórios, como também saiba resolver problemas. Então, nós temos aqui o processo decisório como tentativa de solucionar um problema, ok? Então, primeiro nós vamos estar analisando aqui alguns fatores que ocasionam um problema, como também pode ocasionar uma oportunidade, né? Então, quando nós resolvemos um problema, automaticamente nós criamos uma oportunidade de crescer, de se especializar, de entender um processo. Então, nós temos aqui alguns fatores que ocasionam problema: frustração, irritação, percepção de diferença entre situação ideal e real, perspectiva de prejuízo, interesse, desafio, perspectiva de recompensa. Então, frustração é quando a gente planeja algo, tenta fazer algo e não consegue, né? É quando também somos, numa linguagem bem popular, ocasiona alguma decepção com relação a alguma coisa, causa uma frustração. Irritação, né? Irritação, raiva. Então, quando nós se irritamos, muitas vezes perdemos a cabeça e cria assim uma irritação, uma indignação. Então gera um problema também. Aí nós temos percepção de diferença entre situação ideal e real. Isso aqui é bem interessante, né? Então, um exemplo para a gente entender que essa percepção seria, a questão do ideal. Então, o que é o ideal para a gente? Levando o nosso contexto aqui, tendo em vista o nosso contexto atual, o ideal seria que nós não estivéssemos passando pela pandemia do coronavírus, né? Então, esse seria o ideal. Mas, infelizmente, não é o real. A nossa realidade é que nós estamos enfrentando e temos que tomar algumas medidas preventivas para que essa doença não venha se alastrar mais ainda, né? Então, o ideal seria o bom, né? Mas que geralmente esse ideal nós não vamos encontrar. Mas sim, o que nós vamos encontrar é um ambiente real, onde nós temos problemas, onde nós temos desafios e onde nós temos metas, né? Então essa é a diferença do ideal e o real. Perspectiva de prejuízo. Então, quando nós temos essa percepção de prejuízo, todo mundo já passou por uma situação onde tivemos prejuízo, né? E o prejuízo ele gera um problema. Então, um prejuízo com um problema resolvido é quando a gente cria alternativas, cria situações para que possamos minimizar esse prejuízo, né? Possa vir ter um reparo com relação a esse prejuízo. Aí nós temos aqui um interesse, né? O interesse é uma oportunidade, é um problema, né? Quando você pega o interesse para si próprio, né? Então visa só ganhar, visa só você e não tem uma visão de um todo, daquelas pessoas que estão ao seu lado, daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Aí quando você perde esse interesse pelas pessoas, pelo compartilhar, quando você perde esse sentimento, automaticamente o interesse ele vira um problema, né? Porque você só tem um interesse a si próprio. Então quando você tem um interesse só a si próprio, o negócio dando bom para mim, os demais que se entendam. Então essa é uma visão de problema, ok? Desafio é quando nós temos aí uma percepção de algo novo, né? Então o novo é um desafio. Então o novo é um problema, que a gente tem que se adaptar ao novo. Nós temos que
trabalhar em cima daquele novo. Então é uma barreira, é um problema, é uma perspectiva. Então o que é que acontece? Quando nós temos um desafio, esse desafio tem que ser superado. E a forma de superar esse desafio deve ser através de um planejar, organizar, dirigir, controlar. Né? Deve ter essa perspectiva. Então, por exemplo, o desafio agora do coronavírus para a gente disseminar, há uma disseminação dessa doença, desse vírus muito grande no Brasil. Então, qual é o desafio hoje? É combater. Né? Então, como combater é o problema. Okay? Perspectiva de recompensa. Perspectiva de recompensa. Nós temos um problema quando nós tivermos só a visão de ganhar, 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 ganhar. Então nem sempre o ganhar, ganhar, ganhar é interessante. Às vezes nós temos que perder algo para ganhar, né? Às vezes nós temos que diminuir o nosso ganho para que ambas as partes tenham a ganhar. Então quando a gente tem aquela perspectiva de só de ganhar, né, nós temos um problema. Ok? E é interessante que o problema ele gera uma oportunidade, né? E gera também uma decisão. Então nós vamos ver aqui algumas formas de tomar uma decisão resolvendo nossos problemas. Ok? Então, ó, veja bem, uma decisão é uma escolha entre alternativas ou possibilidades. As decisões são tomadas para resolver problemas ou aproveitar a oportunidade. Né? Então, existem alternativas, existem aí possibilidades da gente resolver um certo problema, e o problema ele pode também nos gerar uma oportunidade. Para que se tome a melhor decisão é necessário planejar, organizar, dirigir e controlar. Então todas as decisões têm que ser pautadas, né, nessa perspectiva de planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar. Então na visão de um planejamento nós temos um caminho a seguir, né? As metas elas são traçadas. Então nós temos dentro do planejamento, como por exemplo um plano de negócio, né, que nós vimos anteriormente. Então quando é feito aquele plano, é o planejamento propriamente dito. Né? E aí quando nós traçamos o caminho a seguir, que é esse planejamento, aí nós vamos ter noção do que é necessário para executar algo. Aí vem a questão de organizar. Então eu já planejei o meu caminho, agora o que é necessário para me caminhar, para me concluir o que eu quero, né? Percorrer esse caminho. Então o que é necessário para percorrer esse caminho é a questão de organizar. Eu vou pegar todos os itens que é necessário e vou organizar ele para que o mesmo venha a funcionar. Como por exemplo, lá no nosso plano de negócio. Né? Então, como é que eu vou organizar o plano de negócio? Eu vou estar lá, missão, visão, valores, custo fixo, custo variável. Né? Então, quando eu monto toda essa grade, que é o organizar, aí eu já vou começar a colocar em prática. Então, dirigir. Dirigir é a ação. Eu já planejei, eu já organizei, então eu vou colocar máquinas, equipamentos, vou colocar a teoria na prática, que é dirigir. Então vou colocar tudo o que eu entendi na prática. E aí, por fim, não menos importante, a questão de controlar. Não controlar é ver se tudo está ocorrendo bem. Então, no final do processo, nós vamos estar observando se foi positivo ou foi negativo. Se o processo de planejamento foi positivo, beleza. Se o processo foi negativo, nós vamos ter que replanejar novamente. Ok? Aí nós temos aqui algumas etapas do processo de tomada de decisão. Né? Nós temos o problema, uma decisão, execução e aí uma nova situação que é um novo problema. Então nós temos aqui o problema. O que seria o problema? Vamos exemplificar o que nós estamos vivendo no momento, na atualidade. O problema é o Covid-19. Ok? Qual é a decisão? Nós temos duas decisões. Primeiro, isolamento social ou não isolamento social.
Então é a decisão, vamos tomar a decisão, né? Então veja bem, o isolamento social, nós vamos combater a doença, vamos evitar a disseminação da doença propriamente dita, vamos desafogar os leitos dos hospitais, né? Beleza. O não isolamento social, nós vamos ter um problema econômico, ok? Nós vamos ter aí suposta fome e miséria. Então nós entendemos que a saúde necessita da economia, claro, é evidente. Então qual a decisão tomar? Então na minha perspectiva eu vejo que primeiramente a saúde, né? Então se nós temos saúde, a economia depois nós vamos trabalhar e ela vai voltar ao normal. Então eu vejo que o isolamento social no momento seria o melhor, né? Então eu tomei a decisão. Então eu vou executar o isolamento social. Beleza? Ao executar o isolamento social, nós vamos ter uma nova situação. Essa nova situação pode ser positiva e pode ser negativa. Se for positiva, beleza. Se for negativa, vai gerar um novo problema, né? E aí é preciso que nós possamos rever novamente o problema e traçar novas tomadas de decisões, ok? Isso aqui é a mesma coisa, ó, o que nós acabamos de ver praticamente. Nós temos um problema, depois a decisão cabível, depois a avaliação, diagnóstico e alternativa. Aqui já muda um pouquinho, né? Acrescentamos mais alguns itens, mas é basicamente a mesma coisa. O problema coronavírus, decisões, né? Quais são as decisões? Isolamento social ou não isolamento social. Avaliação, vamos avaliar os dois itens. O diagnóstico, o que é que o isolamento social vai ocasionar, o que é que o não isolamento vai ocasionar. Aí nós temos a alternativa e a decisão, né? E em seguida o novo problema. Então, interessante que isso aqui continue, gente. Então, o problema ele é resolvido de agora, mas aí vai surgir um novo problema. Então, nas organizações, na nossa vida, em todo o sistema funciona dessa forma. É problema em cima de problema, né? Por isso que é interessante a gente entender todo esse processo decisório, o caminho, né? E as ferramentas necessárias para a tomada de decisão. Então, ó, veja bem, nós vamos ver aqui a questão de algumas ferramentas do processo de tomada de decisão. Então, a primeira ferramenta do processo de tomada de decisão é esse aqui, conhecido como espinha de peixe, bem conhecido como espinha de peixe, que tem como nome diagrama de Ishikawa, né? Então veja bem, gente, como é interessante essa ferramenta. Essa ferramenta é usada por grandes organizações, ela pode ser usada em vários tipos de organizações de diferentes segmentos, ok? Funciona de tal forma, nós temos aqui um problema, e para que esse problema seja resolvido, nós temos 1, 2, 3, 4 soluções. E no final aqui, ó, nós vamos ter um entendimento do que? O que causou o problema e, consequentemente, a solução. Ok? Então, veja bem, vamos seguir o exemplo aqui que o autor nos deu aqui nesse slide. Veja bem, nós temos um problema, nós temos uma fábrica de sapatos e estamos com um problema onde o consumidor, o nosso cliente, ele compra o sapato e o sapato não chega na sua casa no tempo que foi programado pela empresa. Então é para chegar em 10 dias, está chegando em 20. E aí o cliente está reclamando. Então vamos analisar como resolver esse problema usando o espinha de peixe aqui. Vamos lá, nós temos aqui 4 alternativas do problema. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui, ó. O problema está na produção, né? O que é produção? Mão de obra qualificada, máquinas e equipamentos, layout, arranjo físico, né? Então, máquinas, será que o problema está nas máquinas? As máquinas são velhas ou não? Será que o problema está nos meios de produção? Ou está
na matérias, né? Ou seja, no material. Então vamos ver aqui. Produção. Produção, nós temos uma produção de ponta, tecnologia avançada, então tudo bem. Máquinas, as nossas máquinas são de qualidade, são todas revisadas, beleza. Materiais, matéria-prima de qualidade, né? O couro, tudo qualidade, bacana. Aí nós temos os meios. O que seriam esses meios? Pode ser os meios, a logística de distribuição. Então a nossa rota para entregar o produto está uma rota muito distante. A gente tem que ver essa questão da rota, encurtar mais essa rota, né? Os nossos caminhões, ver como é que está a capacidade de funcionamento deles. Então, vamos supor que o problema está aqui no meio, né? Na logística de entrega. Nós temos um problema na logística, então descobrimos o problema. Então, se o problema está na logística, vamos resolver esse problema da logística propriamente dito. Beleza? Então, espinha de peixe ele pode ser colocado em qualquer um segmento na nossa vida, né? Pode ser colocado em qualquer empreendimento, em qualquer situação de problema, nós podemos usar espinha de peixe para tomar decisão. Aqui é um exemplo, ó, né? A mesma coisa que nós colocamos anteriormente. Aí nós temos aqui outra ferramenta muito boa, gente, e muito usada também, é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto ele vai dizer que 20% das causas proporcionam 80% dos efeitos e 80% das causas produz 20% dos efeitos. Então veja bem, tem algo que a gente vê que aparentemente é um problema bem pequenininho, mas que causa um efeito tremendo se caso não for consertado. E tem outra situação que a gente vê assim, diz, eita, isso aqui é um problema tão grande, mas que na verdade não é. Né? É o que Pareto aqui trabalha, que nós temos que prestar atenção nisso. Ó, 20% das causas, por exemplo, causou 80% dos efeitos. Vamos supor que uma máquina ela folgou um parafuso. Então, uma causa pequena, folgou um parafuso. Porém, não foi visto, não foi levado em consideração e a máquina parou e passou o dia todo sem trabalhar. Provocou um efeito muito grande. Ok? Em outra situação, nós temos aqui 80% das causas causa 20% dos efeitos. 80% das causas, por exemplo, faltou energia. Faltou energia, apagou tudo. Eita. Né? Então, 80% de causa. Porém, ocasionou um pequeno efeito. Por quê? Vamos supor que é uma aula. A gente está dando aqui uma aula e de repente falta energia. Então, aparentemente é uma coisa grande, né? 80% de causa. Vai ocasionar um pequeno efeito porque nós podemos usar a lanterna e continuar nossa aula. E muitas vezes também o que é que acontece? Falta energia, mas tem umas luzes que é movida aí, alimentada a bateria. Quando falta energia, elas são acionadas. Então, faltou energia, foi uma grande causa. Porém, ocasionou um pequeno efeito porque a aula continuou. Deu para continuar a aula. Ok? Então nós temos que prestar atenção nisso, pessoal. Muitas vezes uma coisa bem pequenininha causa um efeito tremendo. E uma coisa que aparentemente é grande, né, causa assim um pequeno efeito. Outro método que nós podemos usar aqui no processo de tomada de decisão é a avaliação por critérios ponderados. Os critérios ponderados eu botei aqui como exemplo, ó, um modelo A, B e C. Como funciona esse modelo ponderado? Você vai ponderar, vai numerar ou acrescentar um valor a cada situação. Né? Não necessariamente é obrigado seguir essa numeração como valor. Vocês podem especificar aí, colocar outros valores e mensurar a situação. Por exemplo, aqui nós temos modelo. Vamos supor que nós tenhamos aqui 3 modelos de sapato. Então eu vou comprar um. Qual eu compraria? Aí nós vamos começar aqui. Critério preço, critério conforto, critério durabilidade, critério desempenho, critério assistência técnica, pontuação final. Né? Então aqui nós temos o preço.
preço, critério preço alto, ó. Então, preço aqui é uma desvantagem. Preço alto, né? Então, porém o conforto, ó, 10. Tá vendo? O preço é alto, porém nós temos aqui um grande conforto. Aí nós temos durabilidade também interessante, ó, né? Nós vamos ter aqui desempenho. O desempenho também 10. Porém, critério de assistência técnica 1, nós não temos assistência técnica. Então, qual é o problema aqui? Assistência técnica e o preço, que é caro, o preço é elevado e a assistência técnica que não tem. Outra situação nós vamos ter aqui, ó. Preço 10, um preço bom. Porém, o conforto, ó, não é bom. 1. Aí nós temos durabilidade também não é interessante, né? Tão boa. Critério de desempenho. Desempenho é bom. E tem assistência técnica, né? Pelo jeito aqui, ó. Porém, onde é que o peso aqui maior? Critério de conforto que não tem, né? Então, aí nós temos aqui outra situação. Modelo 6. Modelo C. Preço, interessante. Conforto, bom. Durabilidade, boa também. Critério de desempenho, também bom. Porém, assistência técnica não tem. Então, nós vamos estar mensurando essas situações e vamos tomar uma decisão. Então, qual sapato vocês comprariam? Eu compraria o modelo C. Então, não sei vocês. Nós temos aqui outra ferramenta também para tomada de decisão. Ó, análise de ponto de equilíbrio. Através do ponto de equilíbrio nós tomamos uma decisão. Esse ponto de equilíbrio, pessoal, é usado em todas as organizações. Né? Ela é usada principalmente no processo de tomada de decisão envolvendo produção, envolvendo a questão financeira. Então nós podemos também levar para a nossa vida pessoal. Bem interessante isso aqui. Ó, veja bem. Para analisar o ponto de equilíbrio, primeiro nós temos que saber o custo total. Quanto é que nós vamos gastar para produzir algo. Então, como é que nós entendemos isso aí? Custo total é igual a custo fixo e variável. Custo fixo é aquele custo de produção, é aquele custo que todo mês nós vamos ter. Por exemplo, energia elétrica, colaboradores, despesa com telefone, com internet. Então são despesas que nós temos por mês. Essa despesa ela pode até ter um valor variável. Mas como é a despesa que todo mês nós temos, ela se torna fixa. Certo? Já os custos variáveis são aqueles custos que aparentemente nós não temos ele, mas que ele surge assim de momento. Como por exemplo, capacitação de funcionários. Nem todo mês a gente capacita funcionários, então ele é um custo variável. Manutenção de máquinas e equipamentos, custo variável. Reforma, custo variável. Entende? Então, como é que nós vamos dar um custo total? O custo total de produção é igual a custo fixo mais custo variável. Então, agora vamos entender o ponto de equilíbrio. Para a gente produzir, a nossa despesa mensal. Vamos botar aqui algo mais corriqueiro. Né? Então, a nossa despesa mensal de custo fixo e variável para produzir algo, né, é de R$300. Então nós temos um custo para produzir um produto ou um serviço, produzir algo, de R$300. Então o que é que acontece? Nós temos que ter um faturamento acima de R$300. Nós temos o quê? Que faturar 400, 500 acima, para a gente obter lucro. Se a gente faturar como receita só R$300 é o ponto de equilíbrio. Nós não vamos nem ganhar e nem perder, porque o nosso custo fixo e variável foi igual a R$300. Então nós não vamos nem ganhar nem perder. Se a nossa receita for abaixo de R$300, nós vamos ter prejuízo.
né? Então aqui nós já entendemos o quanto nós temos que vender, quanto nós temos que faturar para poder ter lucro. Então veja que já é uma tomada de decisão. Eu vou chegar e vou aplicar uma meta e vou dizer, ó, nós temos que vender 100 celulares para a gente obter lucro. Ok? Se a gente vender abaixo de 100, nós vamos ter prejuízo. Se a gente vender 100 celulares, nós vamos ter um ponto de equilíbrio. Se a gente vender acima de 100, nós vamos ter lucro. Então o que é que acontece? Deu o final do mês, nós vimos lá que nós conseguimos vender só 80 celulares. Então nós teríamos que vender 100 para ter um ponto de equilíbrio e acima de 100 para obter lucro. Então se vendemos só 80, nós tivemos prejuízo. Por que nós entendemos isso? Porque nós entendemos o custo fixo e variável para produzir o celular, o que nós gastamos para vender o nosso celular. Então, pessoal, fica aqui a referência bibliográfica, né? E aí, bons estudos, obrigado pela atenção de vocês. E qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas. Então, bom aprendizado e bom estudo.